Obrigado, querido. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que bom poder estar aqui nessa casa, vendo casa cheia, né? Depois de tudo que passamos, estamos recomeçando muitos processos nas nossas vidas. E é muito bom ver os irmãos, alguns rostos novos, outros mais familiares, né? E eu trago um abraço da IBN Renovo, pastor Domingos, pastora Sônia, que nos abençoaram, vai estar aqui com os irmãos, né? E eu quero, sem demora, trazer uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. E gostaria que você abrisse no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4. Aleluia, bendito seja Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Quantos acharam aí, digam amém. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Que horas eram, irmãos? Era tarde, era bem tarde, finzinho da tarde, início da noite. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Aleluia! Uma tempestade começou aqui, amém, irmãos? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, aleluia. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, aleluia. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esse lugar é lugar de você dar aleluia e glória a Deus, amém? Esse lugar é lugar de você bendizer o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, amém? Grandes coisas Ele tem feito pela vida dos irmãos, e eu tenho acompanhado de perto aí com o pastor Wander, né, conversando sempre, e vejo que Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui neste lugar. Irmãos, 15 anos após Jesus ir aos céus, em Roma, escrito o Evangelho de Marcos, para orientar a igreja naquele lugar, que passava por um momento muito difícil. Era um momento de muita perseguição. Então o evangelho dos evangelhos, o evangelho que foi escrito primeiro foi o Evangelho de Marcos, tá? E foi escrito de uma forma simples por Marcos, porque ele queria mostrar os milagres. Marcos queria mostrar o que é que Jesus estava fazendo pelas pessoas, porque Jesus se importava muito com as pessoas. Jesus era alguém que agia pelas pessoas. Então o Evangelho de Marcos não vai ser um evangelho de ensinamentos, ainda que nós aprendamos muitas coisas, mas, por exemplo, como Paulo escreve, muitos ensinamentos, alguns detalhes, Marcos já põe exatamente aquilo que Jesus fazia pelas pessoas. E Marcos teve algumas dificuldades, como todos nós.
Ele teve alguma dificuldade de relacionamento, foi uma viagem com Paulo, Barnabé, e lá eles não se entenderam muito, Marcos teve que voltar, e ele volta para a sua cidade, e ali ele encontra um grande amigo, chamado Pedro, um grande apóstolo. Tá? Então ali ele volta para a sua cidade, e faz uma grande amizade ali com o seu amigo, apóstolo Pedro, e nessa época, irmãos, existiam problemas, os mesmos problemas, mas de forma diferente. Por exemplo, naquela época, o problema era a perseguição, era o problema que eles estavam mais vivendo ali naquele momento. Os crentes, porque seguiam o mestre, porque estavam anunciando o evangelho, eles eram presos, eram humilhados, colocavam piche no corpo dos crentes e colocavam eles em praça pública para morrer queimado. Esse era o problema da época. Os crentes eram pegos e eram jogados aos leões, eram jogados às feras, porque estavam seguindo a Jesus. E no nosso tempo também nós temos muitos problemas, temos muitos desafios. São problemas financeiros, problema no casamento, com a pandemia que vivemos, né, irmãos? Uma pandemia difícil aí, um negócio complicado, muitas pessoas se foram, outros sobreviveram, mas nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu graça, nos deu misericórdia, e estamos aqui. Então, naquela época, era um tipo de problema, hoje é outro tipo de problema. São problemas diferentes, mas todos são problemas, amém? Então, desde que o mundo é mundo, vai existir problemas. Diga comigo, desde que o mundo é mundo, vai existir problemas. Vai existir, nunca vai parar de existir, irmãos. Problemas e desafios vão surgir sempre. Então, os problemas, eles podem ser bênção ou maldição. Depende da forma que nós o recebemos. Tem muita gente que encara o problema como uma maldição na vida dele. E agora minha vida vai parar, eu não vou ser nada. Mas muita gente encara o problema como oportunidade de crescer na vida. Aleluia! Então nós temos que ficar atentos ao que o Evangelho quer de nós como cristão, praticando na prática. Então, irmãos, o texto narra aqui uma tempestade. E aí eu coloquei o tema dessa mensagem de a bênção da tempestade. Diga para o seu irmão, a bênção da tempestade. Porque talvez você nunca parou para analisar essa tempestade que os discípulos passaram com Cristo, com Jesus num barco. Talvez você nunca parou para olhar nesse contexto. O texto narra aqui uma tempestade tão forte que as ondas entravam no barco. As ondas entravam, era uma ventania, trovões, relâmpagos, um mar revolto. Era algo excepcional que estava acontecendo ali, junto com Jesus e os discípulos, ali naquele lugar. E aí, o interessante é que Jesus e os discípulos, eles estavam passando por um momento tão maravilhoso, eles estavam na praia, Jesus estava ministrando a palavra de Deus na praia, e começou a chegar muita gente para ouvir ele, muita gente. Jesus teve que subir num barquinho para continuar pregando, e muitas pessoas chegaram ali, foram um dia todo, de ministração, de muitas bênçãos dispensadas na vida daquelas pessoas ali. Um dia como esses que nós vivemos, tão abençoados, que dá vontade da gente não ir embora, quando tem os 6 horas de adoração, 12 horas de adoração, e dá vontade da gente ficar, e não dá vontade da gente ir embora não, ou não é, irmãos? Dá vontade de emendar mais 12 horas, mais 12, porque na presença de Deus é muito bom. Então os discípulos estavam num desses dias tão maravilhoso, tão abençoado, mas que no final do dia chega a ser um pouco cansativo. Você vai indo, dá uma cansada, o físico dá uma cansada, a mente, o espírito quer ir longe, mas o corpo da gente, ele dá uma cansada, né, irmãos? Dá uma cansada. Então os discípulos estavam passando por esse momento tão maravilhoso ali, e no fim da tarde, depois desse momento abençoado, Jesus disse para os discípulos: olha, nós vamos entrar no barco, e vamos para o outro lado da margem. Em outras palavras, ele estava dizendo, nós temos mais para fazer. Nós temos mais para fazer. E aí eu fico imaginando Pedro, né? Pedro tinha uma residência ali, e ele devia estar pensando, está chegando o finalzinho da noite,
Nós vamos para casa, Jesus vai parar tudo e vai falar assim: gente, vamos embora, vamos comer uma piraputanga assado agora, né? Mais tarde vamos colocar as redes na varanda lá, vamos louvar lá a mim mesmo, né? Que eu sou o Senhor, e aí nós vamos continuar descansando, vamos dormir, e amanhã cedo nós vamos continuar a obra de Deus. Mas Jesus fez o contrário. Talvez Pedro estava pensando em descansar, os discípulos estavam pensando em descansar. Jesus disse: olha, nós vamos seguir viagem, nós vamos continuar a obra de Deus, tá? Então, e aí Jesus coloca os discípulos, e aí vem uma tempestade, irmãos, vem um vendaval. Jesus coloca os discípulos num barco prestes a afundar. Poderia estar comendo piraputanga e balançando na rede, tranquilo, dormindo a noite inteira, mas Jesus põe os discípulos na rota da experimentalidade da vida cristã. Jesus estava querendo ensinar algo para os discípulos, e parece que muitas vezes nós nos sentimos assim. Parece que muitas vezes nós passamos pelo mesmo processo. Depois de um culto como esse maravilhoso, depois de uma vigília, depois de 12 horas de oração, de adoração, depois de uma conferência maravilhosa, de um seminário de libertação aqui com o pastor Wander, depois de dias memorosos, maravilhosos, parece que quando a gente volta para casa, parece que vem uma ventania, parece que a gente começa a ver as ondas do mar, começa a ver os ventos, começa a ver os relâmpagos, ouvir os relâmpagos, ver os trovões. Então, muitas vezes acontece a mesma coisa com a gente volta para casa depois de um momento muito bom, e a gente começa a passar pela ventania. Qual a razão disso, pastor? Sabe por que é isso? Por que está acontecendo isso na sua vida? Porque Jesus quer mexer no seu interior. Jesus quer mexer com a nossa vida. Jesus está querendo te ensinar alguma coisa. Por isso os vendavais vêm sobre a nossa vida. Então o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos é para que não somente eles soubessem que um dia discípulos do mestre entraram no barco e veio um grande vendaval, e de repente o Senhor despertou e repreendeu o vendaval, e o vendaval parou. Eles não queriam, Jesus não queria só que os discípulos soubessem dessa história, mas Ele colocou os próprios discípulos no barco para passar pela experiência. É assim a nossa vida. Quando a gente chega em casa e lembra que tem um vendaval em alguma área da nossa vida, tem uma tempestade em alguma área da nossa vida, sabe o que é? É Jesus querendo experimentar você. O batismo de fogo é o batismo da provação. Isso é o batismo de fogo. É quando você é provado, a sua alma é provada, a sua vida cristã aqui na terra é provada no nome do Senhor. Então o Senhor não quer que você seja um crente apenas de que ouviu falar que Deus fez alguma coisa na vida de alguém. Jesus quer que você experimente esse algo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, irmãos? É assim que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Então, o momento aqui era complicado para os discípulos. Era muito complicado, e em nossas vidas é assim também. Você está passando por um momento complicado? É assim que o Senhor faz. Então, só para você entender ainda um pouquinho mais, os familiares de Jesus estavam ali, muitas pessoas estavam vendo o mestre ministrando, falando em parábolas, dando ensinamentos às pessoas, e alguns diziam, viam ele expulsando demônio, e diziam: olha, ele está fazendo isso em nome de Beelzebul. Olha só, irmãos. Olha a pressão que Jesus estava sofrendo. Se coloca no lugar dele, os familiares dizendo: ah, ele está louco, ele está fora de si. Alguns familiares diziam isso para Jesus, mas ele estava ali firme e forte. Então o quadro não era agradável para Jesus, e Jesus diz: olha, os meus familiares, os meus parentes são aqueles que estão perto de mim, são aqueles que valorizam a minha presença. Então, termina a noite, Jesus diz para aqueles discípulos: olha, a pressão está boa. O dia não foi fácil, apesar de muitas bênçãos terem acontecido, mas o dia não foi fácil. E aí quando Jesus põe aqueles homens no barco, sabe o que ele estava dizendo para eles, irmãos? Ei, discípulos, larga de ser mole. Larga de ser mole, não é hora de dormir não. Não é hora de colocar rede não. Não é hora de comer piraputanga assado agora não.
Ei, agora é hora da gente cruzar o mar, cruzar os rios e fazer coisas maiores, porque tem gente dependendo da obra de Deus que o Senhor, que vocês vão fazer lá do outro lado da margem. Ei, tem mais trabalho. Tem mais trabalho. Jesus é assim, irmãos. É diferente, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez você já estava aí querendo entregar os pontos aí. Está passando por um vendaval na sua vida. Está passando por algo na sua vida. E Jesus ainda vem e diz para você: olha, larga de ser mole. Larga de ser mole. Tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. Muita coisa para acontecer na vida das pessoas. Então você ainda precisa alcançar o outro lado com o testemunho da sua vida, com o testemunho da sua casa e da sua família. Irmãos, tem muita coisa para acontecer depois dessa pandemia aqui ainda. Tem muita coisa, precisam levantar esse prédio aqui, vai lotar rápido, viu? Vai lotar rápido, rápido. Rápido já vai estar cheio. E aí Deus já vai falar para o pastor Vânia, larga de ser mole, constrói um outro prédio maior ainda. Aleluia. Só Deus sabe, né, pastor? Essa moleza que a gente vive, né? A gente fala assim, mas é trabalho, irmãos, é trabalho. Os pastores trabalham. Os pastores trabalham, não trabalham pouco não, trabalham bastante, mas mesmo assim o Senhor ainda vem, tem hora para a gente, ainda fala assim: meu filho, vamos lá, vamos trabalhar mais, está devagar aí. Jesus é assim, irmãos, Jesus é Deus, amém? Então, talvez, quando eles chegam ali, eles pegam o barco e eles vão, né, para o mar, e ali eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Não bastasse o dia tão cansativo, agora eles têm que enfrentar uma tempestade. Com quantos de nós acontece assim? Né? Nós passamos momentos maravilhosos, mas de repente o Senhor põe a gente no barco e começa um vendaval em alguma área da nossa vida, ou às vezes até na nossa vida toda. Um vendaval, não é, irmãos? Essa pandemia aí foi um vendaval, foi uma ventania, ó, para todo lado, para todo lado. Ninguém estava esperando, de repente vem a tempestade. E trovão, e raio, e relâmpago, e o mar balança, e entra a água dentro do barco, e tira a água do barco. Será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Será que eu vou pegar o vírus? Será que eu não vou pegar o vírus? Será que eu vou suportar a perda desse ente querido, tão abençoado, que já está no Senhor hoje? Foram muitas perguntas. Talvez a tempestade esteja no seu casamento. Talvez esteja no seu casamento, você volta para casa, e aí quando você chega lá, estava tudo maravilhoso aqui no prédio da igreja, mas quando você chega lá, você enfrenta o marido que não entregou a vida para Jesus, que está aquela benção do Senhor, né? E aí você passa por aquela tempestade no casamento. Ei, você passa por tempestade no casamento, sabe para quê? Para você ser provado. Não é para desistir do casamento, não. Vou largar esse marido, vou largar essa mulher, vou largar meus filhos, vou sumir. Tem gente que fala assim, né? Não sabe o que está falando. Irmãos, a nossa vida é vida de provação. Nossa vida não é vida fácil, não. Jesus disse assim, ó, no mundo tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então a gente tem que se animar. A gente tem que lembrar da palavra. Tem que lembrar que quando você estiver passando por tempestade no casamento, você tem que lembrar do dia que você entrou lá de noiva e veio na igreja e falou sim, na frente do pastor, diante de Deus, diante das testemunhas. Na hora que der vontade de chutar o pau da barraca, você tem que lembrar do compromisso primeiro que você faz com o Senhor. Lembrar dos votos. Tem muito crente que não lembra mais dos votos, não. Na hora do casamento, na hora da dificuldade, não lembra dos votos, irmão. Baixa a bola, dá uma baixada, engole um sapo, um jacaré, e vai com calma. Escuta os conselhos da palavra de Deus que tem sido ensinado nessa casa. Escuta o que o seu pastor está ensinando. Seja mais humilde. Aprenda com a sua esposa, aprenda com o seu esposo, aprenda com os seus filhos. Uma tempestade com os filhos, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não vai se desviar da palavra de Deus. Está tempestade na vida dos filhos, porque precisa de ensinar a palavra. Tem que ensinar a palavra. É hora de refazer os processos na vida. Pastor, está uma tempestade na empresa. Ei, não fica olhando para o seu próprio umbigo, não. Tem centenas de milhares de empresários na pandemia, irmãos, que está passando pela mesma dificuldade que você. Mas você tem um diferencial.
Você é cordeiro com Cristo, e você é herdeiro da natureza de Deus, e na natureza de Deus existe a criatividade. Então, use a criatividade, ore a Deus, peça sabedoria pela manhã quando se levantar. Senhor, como eu faço para reerguer meu negócio? Está uma tempestade na amizade, pastor, perdi minha amizade, está uma tempestade, pede sabedoria para Deus. A vida é assim mesmo, nós vamos ter dificuldade. Como diziam os mais antigos, né? A vida não é só um mar de rosas. Eu aceitei Jesus e vai tudo mil maravilha. Não, você vai ter dificuldades. Jesus prometeu, no mundo vocês terão aflições. Enquanto o nosso corpo estiver aqui interagindo com esse mundo, nós vamos ter dificuldades. Pastor, entreguei minha vida para Jesus, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. É assim mesmo. Porque se não tiver luta para provar a gente, como que a gente vai ser aprovado? Como que nós vamos ser impulsionados para frente, amém, irmãos? Então nossa vida é assim, você entra na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o quarto homem está lá, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida é assim, é na fornalha, é jogado na cova dos leões, é colocado os pratos, né, na nossa frente, para a gente dizer, não, eu não vou comer esse prato, eu vou jejuar, vou fazer igual Daniel, vou ficar jejuando e orando, em espírito de santidade no Senhor. Então, meus irmãos, talvez você não saiba o que fazer, porque a tempestade, ela nos leva de um lado para o outro no barco. Eu não sei se você já teve uma tempestade num barco, ele vai te levando de um lado para o outro, e tem hora você não consegue raciocinar o que é que você tem que fazer, tamanho é a dificuldade, né? Então, meus problemas não são resolvidos, pastor, eu estou clamando e parece que Deus não ouve, estou perdendo o sono, a pressão está aumentando na minha vida, e parece que Jesus está cansado, parece que Jesus está com a cabeça no travesseiro, parece que Ele não está me ouvindo, pastor. Aí a gente pode imaginar, né? Jesus veio em carne e osso naquela época, e o corpo se cansa. Então Jesus estava ali dormindo, tirando uma soneca, com a cabeça no travesseiro. Mas esse mesmo que estava dando aquela descansadinha básica, é o mesmo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É o mesmo que com sucesso pegou o madeiro e carregou ele e foi crucificado nesse madeiro. Alguém que teve sucesso na sua missão. Sabe por quê? Porque eu e você estamos hoje aqui, aleluia. Jesus teve sucesso na sua missão, irmãos. Jesus também passou por dias difíceis e com a gente não ia ser diferente. Não é diferente, não é diferente. Então, a bênção da tempestade, o fato de Jesus estar no barco, não nos impede de enfrentar problemas. Diga para o seu irmão, o fato de Jesus estar no barco, não nos impede de enfrentar problemas. Aleluia. Irmãos, Jesus não veio transformar a terra em céu, Ele veio mostrar para a terra que o céu existe. Então Ele não veio transformar tudo, Ele veio mostrar que o céu existe, que é preciso fazer escolhas, que é preciso passar por dias difíceis, sim, mas Ele veio para dar esperança, Ele veio trazendo esperança para todos os homens. Então, nós podemos até ser jogados de um lado para o outro, dúvidas vão surgir, podemos até ser acusados injustamente. Lembra de quando você foi acusado injustamente, você não tinha feito nada daquilo que você foi acusado? É assim mesmo, Jesus também passou pela mesma coisa. Aleluia! E às vezes a gente acha que não, vai ser tudo maravilhoso, irmãos. Nós temos vivido um tempo assim, amém, irmãos? Nós precisamos dar uma apertada no cinto aí, no evangelho aí, porque a perseguição está começando aqui no Brasil. Os irmãos já perceberam como que está, né? A atmosfera. Por isso que a gente tem que ficar de joelho no chão. A melhor posição do povo de Deus é de joelho, é orando. É na madrugada, buscando ao Senhor. É adorando Ele de todo o seu coração. Então, irmãos, os discípulos viram Jesus fazendo muitas coisas. Muitas coisas. Mas naquele momento Ele estava dando uma descansadinha no barco. E aí, de repente, os discípulos estão na escuridão da noite, no balanço do mar, no vento da tempestade. O que é isso, pastor? O Senhor permite apertos.
De repente, estamos em um lugar turbulento, que jamais imaginávamos estar. Com quem já aconteceu isso aí, ou só comigo que acontece essas coisas? É assim que funciona. Esse é o processo do Senhor. É interessante, interessantíssimo isso aqui, irmãos. É que o mar, as tempestades e a escuridão não era novidade para os discípulos. Não era novidade para Pedro, pescador, estava acostumado no mar, de vez em quando vinha uma tempestade, de vez em quando o mar se ficava revolto, as águas entravam no barco deles, não era novidade para eles, mas nesse dia era diferente, o Senhor estava presente, nesse dia tinha algo diferente. É assim com a gente, é assim com a gente vai terminar aqui, vai para casa, né? A gente chega em casa, parece que não tem nada diferente, mas tem dia que a tempestade é tão grande que quando você entra em casa, começa a ser diferente. A cabeça, parece que põe a cabeça no travesseiro, parece que não dorme. Começa aquela ansiedade, meu Deus, tem que pagar boleto amanhã, tem que pagar não sei o quê. Meu Deus, tem que procurar fornecedor, e isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Ei, irmãos, nossa vida é assim. Faz parte. Tem momentos que acontecem, tem momentos que está tudo certo, mas tem vezes que o Senhor permite para provar, para ver onde está a nossa fé. E aí o Senhor permite dias diferentes na sua vida, sabe por quê? Para que você tenha autoridade para dizer um dia para alguém que você vai estar aconselhando, e você vai dizer assim: eu já passei por isso. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Um dia vocês vão descer desse barco, e talvez vão passar por uma experiência igual, e vocês vão dizer: eu já passei por uma tempestade, mas eu sei como é ter Jesus no barco. É isso que Jesus está ensinando para você nos dias diferentes, quando você chega em casa, e você gostaria que fosse um mar de rosas, mas não está sendo. Jesus está dizendo: você vai passar por essas dificuldades, mas não é para o seu mal, é para que o Senhor possa te ensinar, é para que você possa passar, para que você possa ser provado no fogo do Senhor e aprovado por Ele. Porque se tem uma coisa que o Senhor gosta de ver a gente, é aprovado, amém, irmãos? Quando Ele manda ali Ele permite uma aprovação na vida da gente, e a gente se levanta e passa para o outro lado, na margem, a tempestade está acontecendo, você continua dando glória a Deus, você continua dando aleluia, continua de joelho em oração, e não para. Irmãos, Deus te chamou, você lembra do dia que o Senhor te chamou pelo nome? E você entregou a vida para Jesus, confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Pois fique assim até o final. Não para não, pastor, mas está difícil aqui, está difícil ali. Irmãos, isso aí é para todo mundo, vai ter dificuldade sempre, mas nós somos mais que vencedores. Os mais que vencedores vão resolvendo o problema, aparece um, resolve um, vai para frente, e para uma tempestade vem outra, e vem outra, e vem outra, e ele continua, ele não pode parar, Jesus está perto para nos buscar, amém, irmãos? A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas Ele vai vir. Então está quase chegando o dia, aguenta mais um pouco aí. Aguenta mais um ano, 2 anos, 7 anos, 50 anos, 60 anos. Não sei quantos anos o Senhor vai demorar, ou dias, mas a gente tem que aguentar todo dia. Essa é a nossa prova, é diária, é dia a dia. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Aleluia! Então, nós somos tomados, irmãos, por tempestades e surpresas, em um barco chamado vida nessa terra, que é o mar. Então, nós vamos ser tomados por surpresas, isso vai acontecer. E aí, o que eu posso ver é que Jesus não quer que nós sejamos religiosos, irmãos. Seu propósito é experimentar a realidade como ela é. Jesus não quer que a gente fique alheio. Não estou sabendo o que está acontecendo nada, aquela pessoa alheia, que não sabe nada do que está acontecendo. Não, Jesus quer que você saiba como é a sua vida. Pastor, eu saí de momentos maravilhosos, cheguei em casa, estou passando por uma ventania numa área da minha vida, é essa aí. Essa é a sua vida. É a sua vida, é a sua realidade. Mas o que você vai fazer com ela? Você vai desistir? Vai fracassar? Ou você vai continuar olhando para Jesus? Irmãos, Jesus não chamou para a gente ser fraco, não.
Ele chamou no dia da fraqueza para a gente ser aperfeiçoado nele, mas Ele não chamou para a gente ser derrotado, não. Ele chamou a gente para ficar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Jesus não quer apenas que a gente contemple o chamado, mas Ele quer que você experimente que o Senhor está perto. Jesus quer que você perceba como aqueles discípulos: ei, mestre, ei, o Senhor não se importa com o que está acontecendo aqui, não? Senhor, está tendo uma tempestade, o Senhor não importa que pereçamos, o Senhor quer ouvir a sua voz falando isso. Senhor, o Senhor está vendo a ventania que está na minha vida? O Senhor está vendo a tempestade que está passando na minha casa, Senhor? O Senhor não se importa com isso? Salmo de número 145, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, aleluia, de todos os que o invocam com sinceridade, aleluia. Tem que ser com sinceridade, irmão. Não adianta ficar baulando o negócio, enfeitando o negócio. Senhor, minha vida está assim, mas está ruim, mas está bom. Está bom, mas está ruim. Não, você tem que falar. Os discípulos estavam falando: Senhor, o Senhor não se importa, não? Será que a gente ia ter coragem, se estivesse num barco desse, falar para Jesus: ô Jesus, o Senhor não importa que estamos perecendo, não? Ó, tem muita nuvem aqui, tem muita água, o barco está enchendo de água, o Senhor não se importa, não? Será que a gente ia ter essa coragem? Irmãos, está na palavra. Se o discípulo fazia, nós somos discípulos também, por que nós não podemos fazer? Então a gente tem que ser sincero com o Senhor, não menosprezando a sua glória, o seu poder, jamais, mas nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, meu casamento está assim, Senhor, está uma ventania na minha finança, eu não sei nem como que eu faço mais conta. Senhor, olha aí, faz um milagre na minha vida, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com a minha finança, para lidar com a minha vida. Olha só como está a minha vida, Senhor. Eu preciso melhorar. Preciso ser uma pessoa melhor para as pessoas. Eu preciso servir melhor na igreja. Eu preciso servir melhor meu pastor, minha liderança. Olha aí, Senhor, você precisa ser sincero. Amém, irmãos? Precisa ser sincero. Então a tempestade é a bênção que nos aproxima dele. Aleluia. Então a tempestade estava aproximando os discípulos ainda mais de Jesus, a ponto deles conversarem com o Senhor sinceramente. E é assim que deve ser a nossa vida. Nós não devemos esconder nada do Senhor, o olho dele tudo vê, mas nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar com ele. Por isso os irmãos oram tanto, por isso os irmãos têm uma vida de oração. Então a bênção da tempestade, a tempestade nos abençoa, porque ela prova a nossa fé. Ela prova a nossa fé. Você está passando por uma tempestade? São situações difíceis que mostram que precisamos de alguém que está acima das nossas possibilidades. Ei, os discípulos estavam acostumados com dificuldade, com o barco balançando, com tempestade, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia eles não podiam fazer nada. E tanto não podiam que disseram para o Senhor: Senhor, o Senhor não se importa, não? Sabe por quê? Porque eles sabiam do poder do Mestre. Igualzinho eu e você sabemos. Nós sabemos o que é que Deus pode fazer, é ou não é, irmãos? Nós sabemos, nós conhecemos o poder de Deus. Então Jesus era aquele que estava acima da possibilidade deles. E aí me lembrei do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Grave isso: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós estamos enrolados. Sem Jesus não tem como fazer nada. Então, Ele não quer o nosso mal, Ele quer que nós dependemos totalmente dEle. A tempestade não é o mal é Satanás. Satanás é o mal. A tempestade é para nos aproximar da presença de Deus. A fé ela é alimentada pela experiência, irmãos. Pela experiência. Por exemplo, um diploma de pós-doutor, a pessoa vai lá e estuda, pega um diploma de pós-doutor e põe na parede. Não vai funcionar se ele não colocar em prática, vai ficar só na parede. Então tem que colocar na prática. Carro só vai andar se você dirigir. Não adianta você comprar o carro, tirar a carteira, mas não está dirigindo. Não é? Então a fé é prática.
a fé não cresce se não for experimentada. Então a fé precisa ser experimentada. Então os discípulos não estavam na tempestade porque pecaram, eles estavam na tempestade para ter experiência com Jesus, para ter experiência com a grandeza, para experimentar a manifestação do seu poder. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já passamos por muitos apertos, amém? Já passamos por muito aperto financeiro, de enfermidade, nunca o Senhor faltou com a gente, nunca, sempre teve milagre no pão, sempre teve milagre na saúde. Sabe por que muitas vezes Deus permite enfermidade na vida da gente? Para ver se a gente tem uma vida de oração, para a gente dizer: Senhor, cura a minha vida, tem misericórdia de mim, você descer um pouco mais, você dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me abençoa, me cura. Você subir no monte, para você ir em um lugar de oração no seu quarto, fechar a sua porta e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser curado. E aí sabe o que acontece? Um belo dia você é curado. E aí você não ouviu dizer que o fulano foi curado, mas você foi curado. Você teve a experiência, aleluia. E aí quando você estiver no discipulado, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver pregando o evangelho para alguém, e alguém disse: eu estou com um problema assim, 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 de enfermidade, você vai dizer: olha, um dia eu orei a Jesus, e Jesus me curou, se você quiser eu posso orar por você, e Jesus vai te curar também. Percebe como a didática é bem prática do Senhor? Então Ele quer que nós experimentemos da fé assim, irmãos. Então nós precisamos entender que nós, no meio da tempestade, nós vamos ter guerras para cumprir, nós vamos passar por muita dificuldade. Eu gosto de ouvir muitos bons homens de Deus, e um dos homens de Deus que eu gosto de ouvir chama-se Enéas Tognini, um grande homem de Deus, saudoso, está no Senhor hoje, faleceu com 101 anos de idade, e aos 100 anos de idade ele estava na igreja, pregando para a igreja, pregando para os pastores, e ele estava dizendo assim: eu ainda tenho muito para conquistar, eu ainda tenho muita guerra para vencer, aos 100 anos de idade. Ei, a gente está com 40, com 50 anos, está entregando os pontos. Pastor Enéas, com 100 anos, está dizendo, com 100 anos, está dizendo: eu ainda tenho muita guerra para vencer, irmãos, eu ainda tenho muita coisa para conquistar. E a gente está com 20, com 30, com 50 anos, querendo entregar os pontos. Ei, irmão, para com isso. Fala para o seu irmão: para com isso, irmão. Fala para ele: aguenta mais um pouquinho aí. Amém? Você não tem nem 100 anos ainda, espera você chegar aos 100 aí, né? Quem sabe já podemos começar a falar alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que ficar de olho, nos cabecinha branca. Tem que aprender, o jovem tem que aprender com os cabecinha branca, com os mais velhos, com os pastores. Pastor roda, irmão. Pastor roda, pastor tem experiência. Então fique atento, respeita, escuta esses homens e mulheres de Deus. Ouça o seu pastor local, valorize os seus pastores, valorize sua pastora, escuta ela. Sabe por quê? Porque elas têm muito ensinamento para dar. Tem muito ensinamento do Senhor para nossas vidas. Então, quanto mais nós dependemos dEle, mais manifestações poderosas nós teremos no meio das tempestades. Tem muita gente que não está vendo o poder manifesto do Senhor na sua vida, ou em algumas áreas da sua vida, porque não está dependendo tanto dEle. Precisa descer um pouco mais. Então, se os discípulos não tivessem passado por aquilo, não teria história para Marcos contar, e eu não estaria pregando essa mensagem para você hoje. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, é o Deus de Pedro, de Marcos, de Paulo lá no passado, é o nosso Deus hoje, Ele não muda, e jamais vai mudar, Ele vai continuar sendo o mesmo. Então, da mesma forma que Ele agiu com os discípulos, disse: tempestade, aquiete-se, e o texto diz que tudo ficou quieto e calmo. Sabe o que é quieto e calmo? Todo mundo quietinho. Ficou desse jeito. Mas para ficar desse jeito, primeiro, Jesus exigiu ainda muito mais dos discípulos. Eles acharam que já ia descansar. Jesus disse: não. Vamos para o outro lugar da margem, tem mais coisa para a gente fazer.
E ele foi. Jesus é assim, irmãos. Jesus sabe que a gente pode ir muito mais. Jesus sabe que a gente pode caminhar por fé e não por vista. Aleluia! Jesus quer que nós experimentemos isso, irmãos. Nós não podemos caminhar por vista, nós temos que caminhar por fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E aí, eu me lembro de Tiago, grande Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, presta atenção, diversas, dos mais diversificados tipos de provação. Irmãos, tem hora que a gente passa cada provação, né? Você fala assim: não acredito, Senhor, que o Senhor me colocou nessa. Não acredito que o Senhor mandou uma tempestade dessa aí, Senhor. Com chuva de gelo. Não estava imaginando essa não, Senhor. Esse tempinho aí nós estávamos aqui, caiu uma chuvinha de gelo aqui em Cuiabá, né? Diferente, nós nunca tínhamos presenciado isso lá em casa. E estava ali. É assim na vida da gente, de vez em quando vem com pedra de gelo, né? Então o apóstolo, o Tiago estava dizendo isso: olha, fique alegre pelo fato de passarem por diversos tipos de provações. Pastor, não estava esperando isso no meu casamento. De repente o negócio virou de uma hora para outra. O negócio ficou feio, não estava esperando isso não. Não esperava, depois de tantos anos de casado, agora estamos passando por essa dificuldade. Ei, é assim mesmo? Você está sendo provado no fogo para ser aprovado pelo Senhor. Para lá na frente, quando você estiver aconselhando um casal, você vai dizer assim: olha, eu passei por um momento assim parecido ou igual ao seu, mas olha, nós vencemos, estamos numa bênção hoje. Era isso que o Senhor queria que os discípulos aprendessem. Olha o versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluia! Quando você está sendo provado e está caminhando, e está caminhando, e está caminhando, e está sendo provado, irmãos, ó, então você está ganhando perseverança, está ganhando impulso para perseverar, ei, não para agora não, não desiste agora não, Jesus é contigo. Parece que ele não está vendo nada, mas ele é Deus. Parece que ele está com a cabeça no travesseiro, mas ele é conhecedor de todas as coisas. Fica imaginando o que é que o Senhor estava pensando ali, né? Pastor é desse jeito, fica tentando imaginar os pensamentos, viagem, entra na história, né? E eu fiquei imaginando o Senhor, ele está com a cabeça no travesseiro lá, dizendo: oh, quero só ver o que eles vão fazer. Vai, venta mais forte. Vai, água, entra no barco agora, quero ver a reação de Pedro. É assim que acontece na nossa vida. Então isso vai produzindo perseverança. E olha o versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o que o Senhor quer para nós: que sejamos maduros e íntegros na hora da provação, sem que falte a vocês coisa alguma. Ei, quero dizer algo para você: não vai faltar provação dos diversos tipos na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para que nós possamos ser maduros, íntegros e não falte coisa alguma para nós. Aleluia! Esse é o nosso Deus tão poderoso. Então Tiago não estava pensando aqui no bem-estar. Tiago não estava pensando que no final do dia ele ia comer uma perapitanga assada e deitar na rede, né? Ele não estava pensando nisso, mas sim em sua vida espiritual, tanto que foi lançado, né, no caldeirão de fogo, em água fervendo. Isso foi o final de Tiago. Isso aqui mostra como pode terminar a nossa vida. A gente sabe que todos nós um dia vamos morrer. E quem não morrer, quando Jesus vier, terá o corpo glorificado, será arrebatado com o Senhor, amém? Um dia nós vamos encontrar com Ele, e aí a gente fica preocupado, né? Tem gente que até ora: Senhor, não quero morrer desse acidente de avião, não. Senhor, não, eu quero uma morte bonita. Não é? É assim que a gente quer morrer bonito. Mas os discípulos tudo morreram desse jeito. Crucificado de cabeça para baixo. O outro foi arrancado a pele, colocava no caldeirão, jogava piche, queimava na praça pública. E a gente escolhendo. Irmão, para com isso, amém, irmãos?
Para com isso, nós estamos na vida cristã. Se vier uma perseguição, e se nós tivermos que morrer por Cristo, nós vamos morrer. Seja do jeito que tiver que ser. Não importa, não importa, porque maior é Cristo, amém? Nós estamos aqui com esse corpo apenas para interagir na terra, mas tem uma vida eterna preparada para nós. O espírito volta para Deus, o corpo fica aqui na terra, vai embora, some, porque o corpo foi feito para interagir na terra, mas o espírito para interagir na eternidade, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a fé é sobrenatural. A fé cresce quando ela encontra uma resposta. Grave isso na tábua do seu coração. A fé cresce quando ela encontra uma resposta. Uma fé não testada é uma fé morta. Uma fé sem obras. É só aquela pessoa, a pessoa diz assim, você tem fé? Ele levanta a mão e fala, eu tenho fé. Mas na hora da provação não tem. Não mostra na prática, desiste fácil, entrega os pontos fácil. Facinho entrega os pontos. Uma fé não provada não faz sentido. Grave isso. Uma fé não provada não faz sentido, e a nossa vida tem um sentido enorme, amém, irmãos? Por isso nós vamos de fé em fé, de glória em glória, no nome de Jesus, aleluia. Vamos para a conclusão aqui, irmãos. Quando a fé é testada, e você se mantém de pé, ela cresce. Você cresce na presença de Deus. E aí eu quero relembrar você do capítulo 14, no versículo 22 do Evangelho de Mateus, uma outra história, muito parecida com essa, já no segundo momento, diga assim, segundo momento. Então os discípulos estavam no mar, e o tempo fecha, outra tempestade, vem outra tempestade, e sabe o que acontece? Eles veem alguém andando sobre as águas na hora da tempestade. Aleluia, eles começam a ver alguém andando sobre as ondas, e sabe quem que reconhece esse alguém? Pedro. Pedro, que estava na primeira experiência, vendo toda aquela turbulência, agora estava passando pelo mesmo processo novamente. E aí Pedro reconhece o Senhor e diz, é Jesus que está vindo, não é o fantasma não, é Jesus que está vindo. Então, Pedro reconhece e lança um desafio para o Senhor. Olha só. Olha Pedro, olha como Pedro cresceu numa segunda oportunidade. Olha como Pedro cresceu numa segunda tempestade. E aí ele diz, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. E sabe o que Jesus disse? Vem. E sabe o que Pedro fez? Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a ir ao encontro do Senhor. Pastor, mas Pedro teve dúvida, ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para a tempestade, e ele começou a afundar. Ei, nós não somos diferentes de Pedro. Nós não somos diferentes. Nós também tem hora duvidamos. Nós também tem hora olhamos para a tempestade, tem horas olhamos para o vento, mas o Senhor sempre está com as mãos para nos pegar, como pegou o apóstolo Pedro. Está sempre pronto para nos ajudar, aleluia. Então Pedro, nessa segunda tempestade que ele estava vivendo, já estava mais ousado. Senhor, se o Senhor me manda andar sobre as águas, ei, se eu e você estivesse na tempestade, será que a gente teria falado a mesma coisa? Será que a gente teria falado a mesma coisa? Porque, irmãos, passar uma vez é uma experiência, na segunda vez tem que ser melhor, amém? Na segunda vez, depois que a sua fé já foi provada, pastor, terminou a tempestade e veio outra. Louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que eu passei pela primeira, vou passar pela segunda, só que com muito mais fé, com muito mais ousadia, no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Bendito seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que acalma a tempestade é o mesmo que anda sobre as ondas do mar, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, a segunda ou a terceira experiência vai depender da primeira. Ter sucesso em uma segunda ou uma terceira experiência de tempestade na sua vida vai depender da primeira experiência, de você ser aprovado. De você ser aprovado. Então não desista na primeira luta. Pastor, mas eu desisti. Eu estou hoje aqui, mas eu desisti. Então se posicione hoje.
Diga para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir mais, eu estou me posicionando a partir de hoje. E em nome de Jesus, sua vida será mudada. Você acha que Marcos ficou reclamando porque foi sacrificado? Não, quem ama Jesus não vê essas coisas. Quem ama Jesus, ele morre feliz. Não importa como é a sua morte. Marcos acaba morrendo logo após, né, durante toda essa perseguição. Bem no final ele morre, né, ele é morto. Então nós precisamos enfrentar os problemas com fé, com coragem, sabendo que o nosso alvo é a eternidade. Nós vamos reinar em vida, mas vamos reinar também na eternidade com Cristo. Então o nosso alvo é muito maior do que aqui. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual é? Vai falando aí para o Senhor. Qual é a tempestade que você está vivendo hoje? Eu quero dar um conselho. Dê mais valor ao Senhor Jesus do que a tempestade. Porque tempestades vão ter sempre. O Senhor é só Ele. Então nós temos que valorizar o Senhor na nossa vida. Então naquela ocasião, Jesus estava em carne, osso e sangue, se cansava como qualquer ser humano. Mas agora, Ele deu a vida na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou e está vivo, é um Deus vivo. Está vivo dentro de mim e dentro de você, ressuscitou no corpo glorificado, e Ele é aquele que te guarda, Ele é o seu Salvador, e agora Ele é aquele que não dorme, que não se cansa, aleluia, aleluia, Ele não dorme, não se cansa, e Ele está pronto para continuar sendo Criador, sustentador de todas as coisas, e Ele é o meu e é o seu Deus. Ele é aquele que nos redimiu do pecado, para termos experiência com Ele, irmãos, aleluia, nos chamou pelo nome, e eu tenho certeza, Ele vai acalmar as tempestades, Ele vai acalmar as tempestades, mas você precisa se levantar e dizer: Senhor, o Senhor não se importa não? Você precisa ser sincero com Deus. Deus quer mais intimidade com você, você precisa ter mais intimidade com Ele, você precisa ser muito sincero. Senhor, olha aí a minha vida como está. Olha aí, Senhor, como estão minhas finanças, como está meu casamento. Olha como está minha vida profissional, Senhor, eu estou sem trabalhar, Pai, eu preciso trazer o pão para minha casa. Olha aí, Senhor, olha como estou no dia de hoje. E quando você começar a falar isso, o Senhor vai levantar e vai dizer: tempestade da falta de emprego, cesse agora. Amanhã Ele vai receber o telefonema do emprego. Você crê que o Senhor pode fazer isso? Ele é Deus, Ele pode fazer isso amanhã, Ele pode fazer até hoje se Ele quiser. De vez em quando eu conto essa experiência. Estava noivo, pastora Cícera, indo para o casamento, e aí eu saí de uma empresa e falei: Senhor, olha aí, preciso casar, Senhor, tenho que continuar pagando minhas contas, comprando minhas coisas, oração de sinceridade, Senhor, eu preciso de um outro emprego. Aí o Senhor falou assim: levanta de manhã cedinho, vai lá no Cine. Tem gente que às vezes fica esperando na porta, né? Mas às vezes a oportunidade está lá no Cine, você não vai, aí perde a oportunidade. Aí eu fui lá de manhã cedo, cheguei lá, a moça falou: tem uma vaga aqui para auxiliar financeiro, mas é só quarta-feira a entrevista, era segunda-feira. Eu falei: não, mas pode me dar aí, moça, que eu vou hoje mesmo. Ela falou: homem de fé você, né? Eu falei: pois é, glória a Deus. E aí eu peguei o papel e fui, irmãos, passei, cruzei a pé. Fui ali do centro, até lá na Miguel Sutil, lá em cima, perto de onde era o Hiperextra. Fui de a pé. Cheguei lá animado, irmãos, animado. Falei: essa vaga é minha. Toquei a campainha, pá. Falei: olha, eu vim para a entrevista. Ela falou assim: mas a entrevista é quarta-feira. Falei: mas eu já adiantei, já vim hoje. Já vim hoje já. Ela falou: tá bom, eu vou falar com a patroa. Ela interligou com a patroa falou: olha, a patroa vai te receber, ela está numa reunião, mas pode entrar aí, vai demorar um pouquinho. Aí passou 1 hora, irmãos, eu entrei lá, ela me recebeu muito bem, conversou comigo, e falou assim: olha, a vaga é sua. E ligou para a secretária e falou: pode desmarcar, já consegui a pessoa para a nossa vaga, pode desmarcar todo mundo para quarta-feira. Aí ela falou assim: ousado você, né, a entrevista era só quarta-feira, você veio hoje.
Falei, pois é, quem anda com fé é assim. Glória a Deus. Aí fiquei um tempo lá, fiquei um ano, foi o tempo de pagar as contas, logo nós nos casamos, e aí fui ser pastor integral, no término desse um ano, o pastor nos chamou para ser pastor de tempo integral ali na igreja. Então, se você precisa de um milagre, você precisa saber que tem um Deus vivo dentro de você, que Deus pode fazer todas as coisas, basta apenas você ter fé, uma fé prática, que move o coração de Deus, que faz o Senhor dizer assim, poxa vida, eu tenho que dar uma resposta para Ele. Eu tenho que dar uma resposta para a fé desse menino. Eu tenho que dar uma resposta para a fé dessa criança. Olha só. Os céus são provocados pela nossa fé, irmãos. Os céus são provocados pela nossa fé. Então, eu quero terminar essa palavra aqui dizendo para você, Deus é contigo. A bênção no meio da tempestade. Deus só quer que você tenha uma experiência com Ele. Deus não quer o seu mal. Deus quer só que você entenda e você tenha uma experiência para contar. E lá na frente você vai dizer, eu venci, como o Senhor disse que eu seria mais do que vencedor. Essa é a vida do crente. É assim que nós vivemos. Então quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, estou muito feliz ministrando essa palavra ao coração dos irmãos hoje. Porque eu creio que essa palavra é uma palavra para toda a igreja. Então podem se levantar tempestades, mas todas elas serão aquietadas no nome do Senhor. Porque o Senhor é conosco. Antes de orar pelos irmãos, eu quero fazer um apelo aqui, se houver alguém que gostaria de entregar a sua vida